poder de voto, então, nas decisões da nossa cooperativa. A nossa história ela começa em 1931, quando 80 famílias, então, se uniram para fundar essa vinícola. Hoje já são 350 famílias associadas, todos os agricultores aqui da nossa região. Eles cultivam a videira no interior do município e agora, entre os meses de janeiro e março, que é a época da colheita, eles transportam as suas uvas para cá e aqui a gente elabora os nossos produtos. Alguma dúvida, pessoal? De onde vocês são? Salvador, Bahia. Salvador. Você já tinha ouvido falar de Garibaldi, município? Garibaldi é conhecida nacionalmente como a terra do champanhe, porque aqui, em 1913, foi elaborado o primeiro espumante, o primeiro champanhe no Brasil. Foi daí que surgiu essa tradição, né, nas vinícolas aqui de Garibaldi, em elaborar o produto do espumante. Então, para ter um diferencial de bem, que é a terra do vinho, a gente então focou nos espumantes para ter o diferencial para ser a terra do champanhe. Ok? Aqui nessa sala da entrada, então, a gente tem alguns equipamentos que eram utilizados antigamente na vinícola e também no escritório. E nas paredes alguma série de imagens que contam um pouquinho da história tanto do Garibaldi, a cidade, como também da nossa cooperativa. Ok? Aqui nesses banners, a gente tem alguns dos benefícios do consumo moderado e regular, né? Do vinho, do suco e do espumante. Podemos conseguir? Não, O senhor já pegou desse livrinho aqui? Esse aqui? Ah, então tá. Vocês querem? Esse aqui tá Mônica. Bom. Aqui na cooperativa, pessoal, a gente tem essa fonte e também aquela lá na entrada para homenagear então o deus grego do vinho, Baco, que seria então o padroeiro da nossa atividade. Se vocês quiserem tirar fotos, fiquem à vontade, tá? Isso aqui então é só uma água colorida, não é vinho de verdade por dois motivos. O primeiro é que se fosse vinho, ele estando em contato com o oxigênio, ele ia estragar muito depressa, então ele ia oxidar e ia liberar um odor bem desagradável. E também porque aqui na nossa região o pessoal gosta muito de tomar um vinhozinho, então a nossa fonte já está sempre seca, a pessoa está sempre aqui, não ia ter como. A partir dessa porta, então, a gente vai entrar numa antiga vinícola. Ela foi desativada no final dos anos 70, nada do que está aqui dentro é mais utilizado. A gente dispõe do que existe de mais moderno para elaborar nossos produtos, mas por questão de segurança e de higiene, a gente não pode levar vocês naquela parte nova, naquela parte moderna. Então, como nós temos bastante história e tradição, a gente mostra para vocês essa parte antiga da vinícola. Boa, Mônica. Opa, aqui. Esse aqui é o equipamento que eu estava falando vocês, que vai casar com a uva com os pés, é mais forte. Aqui então a gente tem alguns equipamentos que eram utilizados na antiga vinícola. O mais famoso deles, acredito que vocês conheçam, é a mastela, que era onde o pessoal esmagava a uva com os pés. Aqui na cooperativa, devido ao grande volume de uva que a gente sempre processou, desde lá do início, a gente nunca esmagou uva com os pés, sempre de uma forma ou de outra foi mecanizado. A mastela então ela era utilizada para outros fins, para outras funções dentro da vinícola, mas não para esmagar a uva. Esse processo é mais utilizado ainda até hoje no interior, para algumas famílias então para consumo próprio, para elaborar o seu vinho artesanal, né? Eles fazem dessa maneira. O vinho vinha para cá já pronto, pessoal. Ele não era elaborado aqui, ele era elaborado em outro pavilhão, ele vinha para cá então, onde ele ficava estocado nesses baris grandes, que aqui a gente chama de pipa,
Ele ficava então entre 6 meses e 1 ano, aguardando para ser engarrafado, para ser vendido. Todas elas foram montadas aqui há mais de 60 anos. Elas são feitas de uma madeira chamada gráfia, que é uma madeira neutra, que não transmite nenhum aroma, nenhum sabor para o vinho que ficava descansando aí dentro. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Aqui então a gente está dentro de uma pipa, para vocês conhecerem como ela é por dentro e também para vocês conhecerem esse cristal aqui, que tem nas paredes, principalmente em cima, que se chama bitartarato de potássio. É um subproduto natural que se forma enquanto o vinho fica parado descansando aqui dentro. Antigamente então, de um ano para outro, após esvaziar a pipa, formava uma camada bem grossa desse material, então a pessoa tinha que entrar aqui e raspar para fazer a limpeza. Eles batiam com uma espécie de machadinha, por isso que tem essas marcas aqui de cortes. Então daí eles raspavam e limpavam. Hoje, como se utilizam pipas de aço inox, esse trabalho não é mais necessário, porque esse material ele não adere no metal, ele fica todo no fundo, como se fosse uma areia, então é bem mais fácil para a gente limpar. O bitartarato é vendido para a indústria farmacêutica, é um componente do creme dental e do sal de fruta ainda. Ok? Alguma dúvida? Todas as pipas, então, elas têm essa plaquinha com 2 números. O número de cima, então, é como se fosse o nome dela, para identificação. E o número de baixo, então, é a sua capacidade de litros. Essa aqui, por exemplo, então, tinha 102 mil litros de capacidade. Do ladinho, então, todas elas também têm essa torneirinha branca. Era por ali, então, que o enólogo, que é a pessoa responsável pela elaboração do vinho, passava periodicamente, então, para retirar amostras de vinho, tanto para fazer análise de laboratório, como também para degustar, para sentir como é que o vinho estava se comportando. No auge da utilização desse galpão, aqui ficavam 45 dessas pipas, que somadas, então, quando cheias, passava de 1 milhão de litros de vinho estocado aqui só nesse galpão. Agora, pessoal, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Garibaldi Espumante Moscatel. Ele foi o espumante mais vendido no Brasil o ano passado e está sendo um dos mais premiados nos últimos anos. Aqui nesse banner, então, a gente tem algumas das principais medalhas que ele conquistou em diversos países pelo mundo. De maior destaque, então, foram 3 anos consecutivos, 2011, 12 e 13, a medalha de ouro no concurso Effervescentes du Mont, que acontece na França, pela primeira medalha lá em cima. Esse concurso é o principal do mundo em termos de espumante, é como se fosse o Oscar dessa categoria. Então, com o espumante Moscatel, Garibaldi ganhou a medalha de ouro nos últimos 3 anos. Aqui eu vou comentar um pouquinho com vocês também sobre a cortiça, que é o material com que são feitas as rolhas. A cortiça, pessoal, nada mais é do que a casca de uma árvore. Essa árvore se chama sobreiro. Ela só cresce, só se desenvolve em Portugal e na Espanha. Então o sobreiro demora 30 anos para produzir essa primeira casca aqui. Como ela é muito rústica, muito irregular, eles não utilizam essa primeira casca, eles descartam. Aguardam mais 10 anos então para a planta produzir essa segunda casca aqui, que então eles podem estar utilizando. A partir daí, então, de 10 em 10 anos, em uma época específica do ano, eles podem retirar a casca dessa árvore, que ela não vai morrer. Pelo contrário, ela vai ter uma vida média de mais ou menos 700 anos, o que vai daí em torno de 70 retiradas de casca. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Essa árvore ela tem aqui? Ela até nasce, ela até se desenvolve aqui, mas ela não produz uma casca tão grossa e tão firme que possa ser utilizada para fazer as rolhas. Para tirar esse dizer. Uma dica importante, pessoal, é sempre manter o vinho ou o espumante em casa
a garrafa estocada deitada para se manter, a rolha se manter em contato com o líquido, né? Que a cortiça é um material que incha, estando em contato com qualquer líquido, por isso então ela veda automaticamente a garrafa. É importante também sempre guardar o vinho em local fresco, porque ele não gosta de calor, e também em local escuro, porque o vinho é um produto sensível à luz. É por isso que a grande maioria das garrafas são feitas de vidro verde ou vidro escuro, para dificultar o máximo possível a passagem de luz, porque ela vai deteriorando o produto lentamente. Tirando. Aí é para provar. Entrava sempre por cima e saía por aqui, através de bombas e mangueiras. Essa abertura aqui então era exclusiva para a pessoa entrar para fazer a limpeza, para fazer a retirada daquelas pedras lá, dos cristais de bitartarato. Aqui são as pedras, né? Bitartarato de potássio.